de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Depois que você localizar o capítulo 7, vou até o versículo 31. Lucas 7, 31. Lucas 7, 31. E disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens desta geração? E a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes a crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos murmurações e lamentações. Porém, veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um nome. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Pode se assentar? Orando ao Senhor, o Espírito Santo trouxe esse texto, desta conversa de Jesus, mais uma vez, com aquele grupo que tanto ficou próximo de Jesus, que foram os fariseus, e eles se aproximavam de Jesus sempre com perguntas, sempre com a intenção de fazer Jesus errar, tropeçar nas palavras, ou blasfemar. E essa era a intenção. O contexto aqui deles, nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre João Batista. No Novo Testamento, os dois personagens mais notáveis e importantes é Jesus e João. Das palavras de Jesus, Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. João foi quem veio antes para preparar o caminho. A diferença de João para Jesus em idade era de apenas 6 meses. Então João era apenas 6 meses mais velho que Jesus. E só que o ministério de João ele é iniciado antes, porque ele seria o preparador de caminhos. Ele é conhecido antes, ele aparece bem antes. João ele é descendente de um sacerdote. O pai de João ele era sacerdote. E para ser sacerdote tinha que ser da família de Arão, descendência direta da família de Arão. E João era descendência direta da família de Arão. O ministério do sacerdócio ele era passado de geração para geração, de pai para filho, e assim ia passando sucessivamente. Neste tempo em que Jesus está, em que João nasce, que Jesus também nasce, quem está dominando é o Império Romano. Era o império que conquistou o território, e eles começaram a governar, e eles colocavam lá governantes, prefeitos, tudo que era de acordo com eles. E neste tempo eles também colocaram na religião, o sacerdote era escolhido agora também pelo império. João era o último sacerdote antes de Jesus, o último que nasceu da família de Arão, que iria ser o sacerdote nos tempos antes de Jesus. Só que ao lembrarmos da vida de João, a gente vê que João não estava sendo sacerdote no templo. João começou a pregar no deserto. Por quê? O império dominou Israel e eles passaram a escolher quem seriam os líderes da religião, quem seriam os sacerdotes, que neste tempo é Anás e Caifás. Só que eles eram os principais, só que tinham muitos outros escolhidos pelo império. Então João ele saiu e foi pregar no deserto, numa região desértica que não tinha moradias. E lá João estabeleceu o ministério dele. Mesmo que ele saiu do centro, saiu do templo, não foi como sacerdote, como era a família, ele foi um sacerdote
fora do templo e fora da religião. Depois disso, viria Jesus. E aí não existiria mais o sacerdócio como conhecido em Israel, passando de pai para filhos. Jesus veio e inaugurou um novo templo. Então João foi o último. João era o último antes de Jesus. E qual era a profecia sobre João? A profecia era que nasceria um homem que iria clamar no deserto, que ele iria ser o preparador de caminhos, e ele iria interromper o silêncio, chamado de silêncio profético. Antes de João, 400 anos passou-se em silêncio, e Deus não falar com o povo de Israel. Então eles iam aos cultos, eles frequentavam o templo, faziam o sacrifício, mas Deus passou 400 anos sem falar. Quem encerrou o silêncio de Deus foi João. Então João inicia o seu ministério, e ele vai pregando, ensinando, e Jesus só vai aparecer com 30 anos de idade, para ser batizado por João. Então, Jesus aqui, nos versos anteriores, ele dá testemunho de João, de quem ele era, de que ele foi uma profecia, de que ele foi prometido, de que ele era notável, e que ele tinha um ministério que tirou as pessoas do centro da cidade, dos templos, e levou elas para o deserto. Jesus, em outros textos, vai dizer: o que vocês saíram a ver no deserto? Vocês foram lá ver um caniço agitado pelo vento? O caniço é aquela palha que o vento leva de um lado para o outro no deserto. Jesus fala para eles: o que vocês iam ver no deserto? Vocês iam ver quem no deserto? Vocês iam ver João. Vocês saíam da cidade e iam ver João. E Jesus começa a falar mais uma vez para os fariseus o seguinte: mesmo João tendo um ministério verdadeiro, um ministério que foi uma promessa de Deus, vocês rejeitaram e não aceitaram João. Vocês deixaram João lá e vocês questionaram ele, vocês diziam que ele não era quem ele era. Vocês rejeitaram João, mas dos nascidos de mulher não existiu ninguém maior do que João. Então Jesus dá testemunho de João um pouco antes dele morrer. E aqui Jesus vai iniciar o verso 31, como eu li com vocês, falando sobre uma comparação que ele ia fazer entre os fariseus, ele e João. Então Jesus vai apresentar aqui 3 objetos de comparação: João, ele e os fariseus, que tanto ficavam lá perguntando as coisas para Jesus. E qual é a comparação que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer que compara eles como crianças que ficavam nas praças. Hoje a ideia de praças para nós é uma ideia muito diferente deste tempo em que aconteceu a história. Praça para nós tem grama, banco, brinquedos de criança e isso. Só que este praça aqui, naquele tempo, era onde todo mundo se reunia nas portas da cidade. Era onde os juízes se reuniam para julgar a causa do povo. Então era um lugar grande, na entrada da cidade, em que todo mundo que tivesse uma causa que precisasse ser julgada, ele ia até esse lugar para apresentar a causa dele aos juízes. E ali ficavam muitas pessoas para ver, para assistir, e se tornou um lugar onde as pessoas ficavam. Consequentemente, iam e levavam também as suas crianças. Então, enquanto os pais resolviam as suas causas, enquanto os pais apresentavam as suas causas, as crianças esperavam e ali elas brincavam. E Jesus está falando: eu vou comparar vocês como essas crianças. Então Jesus olhou para os fariseus e disse: eu vou comparar vocês como essas crianças. Por quê? O que essas crianças faziam? Jesus disse: essas crianças que ficam chamando umas às outras e dizem: tocamos flauta e vocês não dançaram. A realidade, mais uma vez, das parábolas de Jesus é contar coisas do dia a dia e trazer um ensino muito precioso. Então, para eles fazia muito sentido. Qual eram as 2 brincadeiras mais comuns entre as crianças? As crianças brincavam de casamento e brincavam de velório. As crianças judias brincavam de casamento e brincavam de velório. Essa era a brincadeira que eles faziam mais comuns. E eles brincavam como? O que tinha em um casamento? As parábolas anteriores já falei sobre casamentos, elementos e tudo. Então tinha que ter o noivo, a noiva, o pai da noiva, a família da noiva, a família do noivo, os padrinhos. Tinham que ter todo mundo que compunha ali um casamento. E como que eles faziam nessa questão do casamento?
Falei para vocês que o casamento que durava menos tempo durava 7 dias. Então eles brincavam como um casamento. O noivo ia até a casa da noiva, encontrava eles, depois iam para a casa deles, onde seria ali a cerimônia, e eles tocavam e cantavam canções de casamento. Então eles festejavam o casamento. As crianças se reuniam para brincar, e lá tinha o sacerdote, lá tinha a noiva, o noivo, os padrinhos, as madrinhas, lá tinha os convidados, tinha quem tocava flauta para que eles pudessem fazer as canções de casamento. Essa é a primeira brincadeira e a primeira comparação que Jesus faz. Vocês, fariseus, são como essas crianças. Crianças que ficam convidando outras a festejar, a participar de uma cantiga de dança, de festa, de alegria. Só que Jesus vai dizer o seguinte: vocês são essas crianças que dizem, tocamos flauta e vocês não dançaram. Ou seja, nós fizemos uma canção de alegria e vocês não participaram da nossa canção de alegria. Nós fizemos uma festa de casamento, brincando com uma festa, só que você rejeitou a festa, você não quis participar, você não foi, você não entrou na nossa brincadeira, você não dançou, não cantou, não se alegrou junto com a gente, vocês não comeram junto com a gente, vocês não beberam vinho junto com a gente, vocês simplesmente não quiseram festejar. No primeiro casamento que está relatado que Jesus vai, em determinado tempo acaba o vinho, Jesus vai e multiplica e transforma a água em vinho, e ali a festa continua, a alegria, a festa continua. E aqui Jesus está comparando os fariseus a essas crianças que estão sentadas, dizendo para outras: por que vocês não festejam com a gente? Por que vocês não cantam com a gente? Por que nós tocamos flautas e vocês não dançam? Então Jesus está comparando os fariseus às crianças que ficavam sentadas dizendo para as outras: por que vocês não festejam? Por que vocês não se alegram? Por que vocês não vêm junto com a gente? Então Jesus está dizendo para eles o seguinte: lembra de João? João veio, e onde que João estava? No deserto. João, ele não estava inserido na sociedade. João não estava inserido no convívio social de todos. João morava e ficava no deserto. Se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, e lá ele ficava, e de lá ele não saía. Então esses fariseus eram as crianças convidando João para a festa. Jesus está dizendo: vocês são essas crianças que ficam dizendo: eu estou tocando flauta, festeja um pouquinho, sorria, seja um pouco mais alegre, venha na festa, participe, coma, beba. Jesus está dizendo: vocês fizeram isso com João, porque João, ele não vinha em festas. João não saía do deserto para ir numa festa de casamento, por exemplo. João não ia em aniversários. João não participava de cerimônias. João no deserto estava, no deserto ficava, e de lá ele não saía. E os fariseus, quando iam ao deserto, faziam este convite dizendo: por que o João não se alegra? Por que o João não se mistura? Por que o João não vai e não participa daquilo que a gente faz? A gente faz uma festa, uma cerimônia, e João não vem. A gente faz uma festa para se alegrar, e João não se alegra. João não sai do deserto, João fica lá no deserto. Por que João não vem com a gente, não participa das nossas festas, não se alegra com a gente, não come com a gente, não toma vinho com a gente? Por que João fica sempre no deserto? João, para eles, tinha uma vida triste e solitária. Porque João ficava no deserto, pregava, batizava as pessoas iam embora, e João ficava lá. Então Jesus está dizendo o primeiro objeto de comparação: vocês, fariseus, são essas crianças que ficavam falando para João: a gente está festejando, João, vem festejar com a gente. A gente está se alegrando, vem se alegrar com a gente. E João não ia, João não participava. E por que João não ia nas festas de casamento? João não ia nos aniversários. João não participava da alegria. João não festejava junto com vocês. Vocês fizeram um julgamento e disseram que João tinha demônios. Eles olharam para João e diziam: João está endemoniado, porque ele não participa das festas. Ele não está junto com a gente, ele não se alegra, ele não participa, ele não vem para a festa, ele não passa nem um dia dos 7 dias mínimos de casamento, de festa. João tem demônio, João não serve, João está endemoniado. Jesus está dizendo: vocês disseram que João, por não participar, ele era alguém que estava possesso de demônios. Os fariseus estão ouvindo Jesus
fazendo a primeira comparação entre os fariseus e entre João. Na primeira comparação de Jesus, os fariseus olham para João e dizem: ele não faz o que a gente quer, não participa como a gente quer que ele participe, e porque ele não faz o que a gente espera que ele fizesse, ele não serve e ele está possesso por demônios. Então, o julgamento dos fariseus era o seguinte: se João não faz o que a gente espera, ele tem algum tipo de erro, ele tem algum tipo de demônio. Por quê? Porque os fariseus eram a autoridade máxima no sentido religioso. Então, o que eles falavam, o que eles diziam, o que eles ensinavam, era a lei. Eles fiscalizavam a lei, fiscalizavam o povo. Então, se alguém não faz o que eu penso, o que o fariseu pensava, logo esse alguém estava com espírito maligno, com demônios. Então, a primeira comparação que Jesus fez foi: João veio e vocês ficaram sentados como as crianças, fazendo canções de alegria, festejando, fazendo festas, casamentos, aniversários e cerimônias. E porque João não se envolveu com vocês, vocês disseram que ele tinha demônio. E até então, foi o julgamento de vocês. E aí Jesus vai para o segundo objeto de comparação, Lucas capítulo 7, versículo 32. Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamos flautas e vocês não dançaram. Nós cantamos murmurações e vocês não se lamentaram. Então, quais eram as duas brincadeiras das crianças? Casamento e velório. O que tinha no velório? Tinha que ter o falecido, a família, tinha um grupo de mulheres que choravam no casamento, conhecida por carpideiras, ou mulheres que ficavam ali para chorar durante o casamento. Elas viviam disso, recebiam para isso, para ir no velório, chorar e fazer toda a cerimônia ali para comover. E aí ele diz o seguinte: e aí vocês julgaram João porque João não festejava. Será que João tinha demônio porque ele não vinha na festa, porque João não dançava, porque João não participava da festa, não comia, não bebia vinho? Só que vocês também começaram a julgar como essas crianças faziam, dizendo: a gente faz agora uma canção triste, mais quieta, mais comedida, e aí você também não dança, não festeja. Agora Jesus está colocando ele em comparação com os fariseus. Então o primeiro objeto a comparar foi fariseus e João. João não festejava, João não ia em festa, tem demônio. E aí vem os mesmos fariseus, como as crianças sentadas, julgando agora o outro, dizendo: a gente canta canções aí de lamento, de morte, de luto, e você também não canta com a gente. Ou seja, os fariseus cobravam de João uma postura de chorar, de festejar, de se alegrar, de ir para as festas. E quando eles viram que Jesus fazia isso, eles começaram a cobrar de Jesus que Jesus fosse mais triste, mais quieto, que não fosse em tantas festas, que não participasse das festas, que não fosse em casamento, que não dançasse com os noivos, que não participasse na íntegra de tudo que estava sendo feito. Então Jesus falou para eles: vocês olharam para João e viram que João não se alegrava, vocês questionaram João dizendo que ele tinha demônio. Aí vem alguém que faz agora o que vocês queriam, que dançasse, que cantasse, que fosse na festa, que fosse no casamento, e agora vocês dizem o quê? Verso 34, 33. Porque veio João, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele tem demônio. Jesus está falando: veio João, que não bebia vinho, que não comia pão, que não festejava, e vocês disseram: quem não faz esse tipo de coisa tem demônio. E João tem demônio. No 34, veio porém o Filho do Homem comendo e bebendo. E o que vocês dizem? Eis aí um comilão e um beberrão, e amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus está falando: vocês são crianças, vocês não sabem o que vocês querem. Porque quando vem João, e João vem pregando, no deserto, ensinando no deserto, e João não come pão, João não bebe vinho, João não festeja, João não vai em casamento, vocês falam: tem demônio. Tá bom, veio o Filho do Homem, que na sua primeira aparição, onde que Jesus estava? Numa festa de casamento. E o que Jesus faz lá? Transforma a água em vinho.
Jesus participa daquela festa que durou no mínimo 7 dias, com tudo que tinha no casamento. Tinha a canção, tinha a dança, tinha a festa. Jesus participou de tudo no casamento. Aí eles olharam para Jesus e disseram: quem faz isso aí tem demônio. Espera aí, vocês precisam se decidir, vocês precisam saber o que vocês querem, porque se João não faz e tem, quem faz não deveria ter. É óbvio, é básico, mas eles olharam para João e diziam: tem demônio porque é muito triste. Via Jesus alegre e dizia: tem demônio porque é muito alegre. Aí Jesus olha para eles e diz: eu estou comparando vocês a crianças. Porque, como que é a criança? A criança está brincando de algo aqui, de repente, em poucos minutos, ela já deixa isso aqui e vai brincar de outra coisa. A vontade da criança vai mudando muito rápido. A criança, ela precisa ser conduzida aqui, porque ora ela quer, ora ela não quer. E Jesus está dizendo: vocês fariseus que se julgam tão espertos, tão donos da verdade, donos da lei, vocês são igual crianças, porque vocês não conseguem decidir uma coisa. Porque João não fazia vocês criticarem, eu faço, vocês criticam. Qual era a ideia do fariseu? O fariseu, na verdade, não queria concordar com nada que não tivesse de acordo com aquilo que eles queriam. João pregava arrependimento. Vai iniciar um novo tempo, vai vir um reino de Deus, arrepender-se, preparar os caminhos, produzir frutos de arrependimento. Eles ouviam a mensagem de João e discordavam da mensagem, mas eles não tinham como discordar por completo, porque João tinha uma mensagem que era verdadeira. Então, aonde eles foram atacar? Na personalidade de João, no que João fazia. Ou seja, não, João vive no deserto, João tem que ser mais social. João é muito antissocial, ele vive no deserto, se alimentando daquelas coisas lá de gafanhoto, de mel silvestre. A gente nunca viu João aqui no nosso meio. Quem vai acreditar na mensagem de alguém que não se envolve, que não participa, que não está junto? Quem é que vai acreditar? Se João não tem envolvimento com as pessoas, esse João ele tem demônio, ele é endemoniado. Aí vem Jesus. Jesus já é o oposto, já se alegra, já vai na festa, já festeja, já está junto, está com todo mundo. Aí eles olham, discordam do que Jesus diz, mas eles não têm como discordar mais e falar: a gente vai ter que bater onde a gente sabe que é a personalidade. Jesus é alegre demais, Jesus festeja demais, ele é muito sociável. O que João tinha de antissocial, esse Jesus aí extrapolou, porque João não comia, não sentava com ninguém. Agora, verso 34, vem Jesus e ele senta com publicanos e pecadores. O publicano era aquele verdadeiro traidor da lei. O publicano era alguém que era nascido judeu, só que quando o império dominou todo o território, ele passou a cobrar impostos e fazer a coleta dos impostos para o império. Então era alguém que era judeu, familiar, só que agora ele passa a pegar os tributos para entregar ao império. O publicano tinha, na sua maioria das vezes, a rejeição da sua família. Nem a sua família queria ficar com ele. Então, esse povo aí, a gente não quer. Aí vem Jesus. Aí um dia eles veem Jesus conversando com um publicano, se assentando com eles. Aí eles olham e dizem: não, mas aí Jesus também já está demais. Tá certo que João não comia com ninguém, mas também comer com esse tipo de gente aí é melhor não comer. Jesus se assenta com pecadores. Não, e olha aí, já é demais. João tudo bem, João era muito, agora esse aqui também está demais, ou seja, nada estava bom para eles. Então eles sempre ficavam sentados, ou seja, não fazendo absolutamente nada. Jesus comparou: vocês são como crianças que ficam sentadas olhando para as outras dizendo: a gente está tocando flauta, vocês não vão dançar? A gente está fazendo a música fúnebre, vocês não vão chorar? Mas essas crianças estavam sentadas, não faziam nada. Ou seja, Jesus falou para eles: vocês muito criticam e pouco fazem. Vocês falam muito, mas não fazem nada. Vocês questionam porque no deserto é triste, não festeja. Questiona que o outro festeja. Mas e vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês estão apenas sentando e julgando tudo o que acontece e não participam. Para eles, Jesus era um comilão, que comia demais, que não jejuava, como na sexta passada eu falei sobre o jejum, a cultura do jejum. Eles questionavam que os discípulos de Jesus não jejuavam, então para eles aqui nessa parábola estão dizendo que Jesus era comilão demais. A gente não vê Jesus jejuando, ele come demais e vai piorar. Eles dizem que Jesus é um beberrão, é um bêbado. Na
A sua tradução pode ser beberrão, palavra mais bonitinha, mas eles disseram, Jesus era um alcoólatra, Jesus vive bebendo vinho nas festas. Jesus, quando apareceu, primeira coisa que ele fez foi transformar água em vinho. Eles olhavam para Jesus e diziam, ele come demais e bebe demais. Eu olhava para o João e dizia, não come nada e não bebe nada. Mas está bom, e para vocês, o que é bom? O que seria bom para vocês? O que agradaria a vocês? Jesus falou para os fariseus, fala para mim então o que vocês querem. Só que nem João e nem Jesus mudou a sua forma, mudou o seu jeito para agradar os fariseus. Jesus não mudou a mensagem, João não mudou a mensagem para agradar os fariseus que ficavam sentados e criticando. A fila das pessoas que criticam é sempre maior. E na maioria das vezes, quem muito critica, pouco faz. Quem sempre tem uma opinião para dar, quem sempre tem alguma coisa para reclamar, quando precisa fazer, você procura e ele não faz. Fica igual os fariseus sentados dizendo, acho que podia festejar um pouco mais, podia ser um pouco mais triste, acho que podia fazer mais coisas, podia fazer menos coisas, mas e você? Ah não, eu sou do grupo que observa, julga e não faz. Eu sou como crianças que ficam sentadas nas praças, simplesmente esperando que os outros façam o que eu quero. E aqui eles encontram Jesus que não faz o que eles querem, e João que morreu e não fez o que eles queriam. João não saiu do deserto a não ser para ser preso e depois morto. João não foi um dia dizendo, não, tá bom, eles estão criticando, eles estão reclamando, eu vou numa festa. João não deu ouvidos, hoje em dia nós chamaríamos de haters, que ficam caçando a sua vida para criticar tudo que você faz. João não disse, tá bom, eu vou, vocês estão querendo que eu vá na festa? Então eu vou agradar a vocês, vou parar de pregar, vou sair do deserto e vou até onde vocês querem que eu vá. João não fez isso, e Jesus também não fez o que eles queriam. E Jesus, nas palavras do evangelista aqui, Lucas, ele vai dizer o seguinte, que para concluir Jesus diz, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Em Mateus, esse último versículo é diferente, fala de frutos. Jesus fala o seguinte, se eu fizesse, ou se João fizesse, o que vocês queriam, nós não daríamos frutos, nós não teríamos resultados. Se a gente abandonasse a nossa forma para fazer a de vocês, não daria certo. Sexta-feira passada eu falei sobre o remendo na roupa nova e o vinho no odre velho. E quando eu falei sobre remendar, sobre remendos, pegar algo do judaísmo e colocar no evangelho, pegar algo do evangelho e colocar no judaísmo, Jesus disse, não adianta, não vai dar certo. Não dá para ficar remendando, não dá para ficar tentando fazer isso. Aqui Jesus mais uma vez está dizendo para eles, se eu deixasse de fazer o que eu vim fazer para agradar vocês, eu não teria fruto nenhum. Se João saísse do deserto e viesse aqui na cidade, participasse da festa, se alegrasse com vocês, João não daria frutos. Ou seja, a missão de João é legítima, a missão de Jesus é legítima, e sempre vai existir o grupo dos fariseus querendo te tirar da sua missão, tirar você da missão que Deus te deu para fazer, querendo falar para você, faça diferente, seja mais assim, seja menos desse jeito, seja mais dessa forma, seja menos desse jeito. As pessoas vão viver o tempo inteiro querendo colocar em nós aquilo que elas querem ver. Querem colocar em nós e que a gente possa fazer aquilo que agrade a elas, que agrade ao desejo delas. Mas Jesus está deixando claro que, se você abandonar a sua missão para agradar os outros, você não produz fruto, e muito menos aqueles que não estão fazendo nada. Você precisa ter sabedoria ao ponto de não ceder à pressão dos outros. Vocês precisam entender que a sabedoria traz frutos, mas se você viver pela aprovação dos outros, você não vai conseguir dar frutos. E nós somos chamados, senão para quê? Para darmos frutos. Nós somos chamados para multiplicar essa semente, multiplicar a mensagem do Evangelho, alcançar novas pessoas. João ficou no deserto e o que aconteceu? As pessoas saíam do templo, saíam do centro e iam até o deserto. João não ia lá nas festas convidá-los, olha, amanhã eu prego lá no deserto. Vamos comigo, sai aí, vamos lá, deixa essa festa um pouquinho, vai durar 7 dias aí.
Vamos lá, depois você volta à festa. Não, João não fez isso. Jesus também não saiu nos lugares distantes tristes, dizendo, gente, vem para cá ficar comigo, vamos festejar. Não, Jesus simplesmente pregava. A fama de Jesus correu, de João também, ao ponto das pessoas saírem e irem até onde eles estavam. Tanto João quanto Jesus esvaziavam as sinagogas, porque onde Jesus estava, ali estava a multidão. Jesus pregava na praia, a multidão estava na praia. Jesus pregava numa casa, logo em volta dessa casa ficava cheio de gente. João pregava no deserto e quando ele ia começar o culto já estava cheio de gente. Os próprios fariseus, escribas, saíam da cidade para ir ver João pregar no deserto. Então eles não queriam aceitar, mas quando viam os frutos do ministério de João, não tinha como negar. Talvez o método que alguém use te desagrade. Talvez a forma de alguém ser não seja que você queira. Quando você olha para alguém e diga, acho que essa pessoa podia festejar mais, ela podia vir mais com a gente para as festas, essa pessoa podia participar do que a gente faz. E você olha para outro e diz, esse aqui podia vir menos, podia ficar mais na casa dele, podia ficar escondido lá. Mas o que vai denunciar são os frutos, porque contra os frutos não tem argumentos. Quando tem fruto, não tem como você dizer, não tem como, porque frutos não mentem. Não dá para uma árvore boa produzir frutos ruins, tem uma árvore ruim produzir frutos bons, os frutos não mentem. Mas sempre vai existir o grupo dos fariseus que vai aonde você está e começa a tentar te desvirtuar do caminho, te arrancar da sua missão, te mostrar um outro lugar. E eles atacam na sua personalidade, eles atacam em quem você é, questionam a sua postura, questionam o que você faz, mas não questionam o que você fala, questionam o que você faz, dizendo, eu acho que podia ser diferente. Irmãos, as pessoas são diferentes. Talvez algumas pessoas estão acostumadas a ver um pastor de maneira diferente. Alguns, pastor só usa terno e gravata, para outros, pastor não usa terno e gravata. Para uns, o pastor não brinca, não sorri com as pessoas. Para outros, o pastor é aquele que brinca e sorri com as pessoas. Então você sempre vai ter afinidade com uma determinada personalidade. Mas, quando se trata de pregação, de pastoreio, de frutos, os frutos não são questionáveis. Não dá para você questionar os frutos. Se tem fruto, não tem como falar. Você pode discordar, você pode não se agradar, dizer, não, eu não gosto. Para mim tinha que ser igual a gente, tem que festejar o tempo todo. Para outro não, tem que festejar menos. Não é o que você quer, não é o que você gosta. Aqui é fruto. Se tem fruto, não tem como você questionar. E Jesus disse, para quem está ouvindo e falando, e para quem está fazendo como João e ele, não tente agradar as pessoas, fazendo o que elas querem que você faça. Não tente, não aceite a roupa de outra pessoa em você. A pessoa olha para você e diz, acha que você tinha que ser diferente. Você tinha que ser mais igual eu, por exemplo. Você vê como eu faço? Você vê como eu ando? Você vê onde eu vou? Não mude a sua forma, não mude esse jeito. Não deixe de cumprir a missão para agradar as pessoas, porque no final das contas, onde está o seu fruto? Na outra mensagem, na outra sexta, sobre o servo bom e fiel, quando Jesus voltaria e ia perguntar para ele, você continua fazendo o que eu te mandei fazer? Ele tinha mudado a sua forma, não estava fazendo mais nada. Quando for requerido frutos, vão ser requeridos de quem? De João e de Jesus. De mim e de você. Aí, Jesus, eu não fiz porque as pessoas ficavam questionando. Você sabe quando dei frutos? Porque aí eu parei um pouquinho e fui agradar as pessoas. Eu deixei de cumprir o que o Senhor tinha mandado porque as pessoas começaram a questionar, não aguentei, foi muita pressão. E aí eu deixei de fazer o que eu deveria fazer e fui fazer o que os outros queriam que eu fizesse. Eu abandonei aquilo que o Senhor me entregou para agradar as pessoas. E no final das contas, onde estão os frutos? Não estão. As pessoas vão querer te moldar o tempo inteiro. Existe uma história grega, de um homem chamado Procusto, que ele tinha uma casa na beira de uma estrada e ele era muito hospitaleiro, ele recebia as pessoas, os viajantes,
dava para eles alimento, dava para eles também um lugar para dormir. Então as pessoas vinham àquela casa, no meio da estrada, paravam, lhe davam alimento, eles comiam, descansavam, e eles diziam: fique esta noite aí, não vai embora, tem uma cama ali no quarto de hóspede para você ir lá e dormir. E a pessoa ia dormir no quarto de hóspede proposto. Durante a madrugada ele tinha um pequeno defeito, ele ia até o quarto de hóspede, e se a pessoa fosse menor do que a cama, ele amarrava cordas e esticava a pessoa até ela ficar do tamanho da cama. Se ela fosse maior do que a cama, aí ele vinha e serrava a pessoa para que ela ficasse do tamanho da cama. Essa é a história de Procus. Estava antes com a cama, a pessoa dormia em paz. Só que se a pessoa não se enquadrasse no que ele queria, ele ou esticava ou ele cortava. No final das contas, acabava a vida da pessoa de qualquer jeito. Essa personalidade existe em muitas pessoas, que ficam sempre esticando e cortando as outras para caber naquilo que ela acha certo e o que ela quer. Existem pessoas nos casamentos que fazem isso, pessoas que fazem isso com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, que se não for do jeito que ele quer, não serve, se não for da forma que ele quer, não serve, se não for do tamanho que ele deseja, não serve, ou ele estica, ou ele corta, mas nunca deixa você do jeito que você está, do jeito que você é. Existem essas personalidades em seres humanos dentro das igrejas, toda hora querendo esticar ou cortar alguma coisa que ele não gosta, que ele não quer. Mas não é sobre o que você ou o que eu quero, é sobre o que a Bíblia nos diz que temos que querer. Não é sobre o nosso desejo, porque se a gente passasse aqui uma folha de sugestão, para cada um dar a sua sugestão sobre como você queria que as pessoas se comportassem, todo mundo ia ter uma opinião. Ainda mais se fosse uma sugestão anônima. Todo mundo ia colocar: eu acho que deveria ser assim, deveria ser desse jeito, eu acho que deveria... vai ter opinião. Mas ficam cortando, esticando as pessoas, querendo colocar nos seus moldes. Jesus está dizendo: se a gente fosse ouvir o que os fariseus queriam, ninguém dava fruto nenhum. Porque a preocupação ia ser agradar os outros, agradar as pessoas. Uma vida muito triste é você viver pela afirmação dos outros. Eu considero uma vida muito triste você terminar de pregar, chegar nas pessoas e dizer: você gostou? Aí a pessoa fala: não gostei. Então, mas o que você quer que eu mude? A pessoa fala: muda isso, muda aquilo. Aí eu vou agradar. Aí você agrada esse. Aí você pergunta para outra, a outra vai dizer: você mudou, não gostei. Aí você vai tentar agradar esse. No final das contas, você vai ficar tentando agradar todo mundo e vai desagradar quem é o dono da mensagem, que é Deus. Ou seja, você pode agradar um ou outro e no final não vai ter frutos. E o que Deus vai requerer de mim e de você não é quantas pessoas nós agradamos, mas quantos frutos nós demos. No reino, o importante não é quantas pessoas foram agradadas, dizendo: agora sim gostei. É os frutos, são os frutos. Não adianta agradar todo mundo e no final não ter um fruto para apresentar. Não adianta chegar no fim da vida e dizer: nossa, como as pessoas consegui, foi difícil, fiquei me moldando a todo mundo, foi complicado, mas as pessoas estão felizes comigo e agora vamos fazer uma conta, vamos fechar a conta aqui. Como que foi o ministério? Agradou todo mundo e no final não agradou a Deus. Fez tudo que todo mundo queria, foi onde todo mundo queria que fosse, não foi aonde as pessoas não queriam que você não fosse, e aí agradou as pessoas. E os frutos onde estão? Faltou sabedoria. A sabedoria está em você conseguir dar frutos sem perder, sem se desvincular da sua personalidade, daquilo que Deus deu para você fazer. Jesus começou uma festa e antes dele morrer ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. Jesus começou uma festa de casamento e participou da cerimônia. João começou a pregar no deserto e só saiu de lá para ser preso e morto. Cada um no seu lugar. Um não foi, não participou e terminou e deu frutos. Jesus foi, participou e deu frutos. Ou seja, João e Jesus cumpriram o seu ministério. Para os fariseus, não era do jeito que eles queriam, mas a missão foi cumprida. Então olhou para João e disse: João viveu e morreu e não festejou um dia. Não deu um sorriso, João. A gente não vê João feliz.
Jesus, pelo contrário, Jesus era alegre demais. Já sorria para todo mundo, ia em toda a festa, e sentava com o publicano, com o pecador, e aí também a gente não gostou dele. Jesus falou: vocês são como crianças que não sabem o que vocês querem. Se agrada a vocês não querem. Aí também não querem. Vocês são como crianças. Jesus contou essa parábola após ter falado sobre João, sobre sua mensagem, sobre ele, e deixou a mensagem clara aos fariseus, dizendo: a sabedoria é justificada pelos seus frutos. Você vai conseguir entender ou descobrir se alguém foi sábio em seu ministério, em sua missão, quando você vê os frutos. Você pode encontrar pessoas na sua vida que agradem muita gente, que sejam aclamados por muitas pessoas, mas que nunca têm frutos. Ah, essa pessoa era sensacional. Nossa, era uma alegria em pessoa. Mas não deu fruto nenhum. Ah, aquele lá já era mais quieto, mais longe, não falava com ninguém. E porque ser assim, então ele também não. Existiram dois grupos na história da igreja dos séculos passados que eram os puritanos. O primeiro, os puritanos, eles decidiram não fazer absolutamente nada. Não iam, nada. E já aí surgiu outro grupo, ficou conhecido como os neoliberais depois. Foi cada um para um extremo. Sabedoria nenhuma. A sabedoria está com frutos. Ou não faz nada, ou faz tudo, e aí fica. E no final das contas, irmão, se a gente passar a nossa vida anotando a opinião dos outros, vivendo na nossa testa com a placa, sugira o que eu venha fazer, não vai dar. A gente não vai dar frutos. Se a gente colocar um balcão de sugestão da nossa vida para os outros e passar a vida nisso, quando Jesus fala para você quais são os seus frutos, olha, meus frutos são porque eu agradei todo mundo. Sim, tudo que pediam eu fazia. Tudo que era para mudar, eu mudava. Mas e os frutos? Os frutos são outra história, né, Jesus? Ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz outra. Ou a gente faz o que o povo quer, ou faz o que o Senhor quer. Não dá. Então, entre isso e outro, Jesus disse: meu amigo, preze pelos frutos. Porque opiniões vão existir diversas. Só que os frutos não mentem. Não perca, não saia do seu foco, do seu objetivo. Essa parábola ficou conhecida como a parábola das crianças. Então, os fariseus ficaram conhecidos nessa parábola como a parábola das crianças. Os que não sabiam o que queriam e também nem sabiam o que os outros deveriam querer. Mas sempre tinha algo para reclamar. Sempre tinha uma crítica pronta, mas solução nenhuma. Sempre tinha uma reclamação na ponta da língua, mas sugestão e ação nenhuma. No final das contas, não geram frutos e agradam aos outros. Que nós possamos fazer o que Jesus nos deixou como ensino, ser sábios para darmos frutos e não ficar a vida inteira. Toca flauta, a gente dança, toca chora, a gente chora e não faz o que tem que ser feito. Que a gente possa caminhar por onde Deus quer que a gente caminhe. Eu quero convidar você a orar, aí sentadinho, com os olhos fechados, falar com Deus. Pai Santo querido, a tua mensagem é clara, objetiva e não é confusa. Se passarmos a vida tentando agradar as pessoas e fazendo o que elas querem que a gente venha fazer, e não fazer o que o Senhor quer que a gente faça, nós não daremos frutos. Teremos uma vida para